Olá, Deus te ama, se preocupa com você e tem uma palavra para você. E ela está em Mateus 26, verso 58, que diz: E Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote e se assentou entre os guardas para ver o que aconteceria. Postagens sobre a vida e a obra de Jesus têm sido frequentes nas redes sociais, mas muitos não têm compromisso com ele e o seguem de longe. Durante 3 anos, Jesus foi seguido por 12 discípulos, mas no final do seu ministério, Judas o traiu, Pedro o negou e os demais se afastaram e se esconderam dele na hora que ele mais precisava. A Bíblia nos diz que após Jesus ser preso, Pedro seguiu Jesus de longe. Vale ressaltar que os discípulos foram avisados por Jesus para vigiar e orar, mas o sono naquela noite no Getsêmani os fez dormir, e Pedro já havia sido alertado por Jesus de que ele o negaria, e isto era uma questão de tempo. Pedro seguia Jesus de longe, até que algumas pessoas o interrogaram sobre a sua proximidade com o Mestre, mas ele, por 3 vezes, negou que o conhecia. São nas horas mais difíceis da vida que sabemos realmente quem são nossos amigos e com quem podemos contar. O Evangelho de Mateus nos diz que quando Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, de longe chorou amargamente. Seguir Jesus de longe é se afastar da sua presença e correr sérios riscos. Ao mesmo tempo em que Pedro estava sentado no meio dos guardas, olhando que fim teria Jesus, ele estava longe da comunhão com ele. Tem muita gente que, assim como Pedro, que estava sentado na roda dos escarnecedores e seguia Jesus de longe, seguem também Jesus de longe, porque temem o perigo, a perseguição no trabalho, na faculdade, na reunião com os amigos e o que estes e a família vão dizer sobre ele, o chamando, ironicamente, de Bíblia, de crente ou de evangélico. O cristianismo exige renúncia para estar perto, ao lado e em obediência a Jesus. O cristianismo exige não só falar que cremos em Jesus, mas praticar seus ensinamentos. Pedro começou a se afastar de Jesus quando disse a ele que iria com ele até a morte. Confissões emotivas no calor de um culto nem sempre são confissões de arrependimento. Seguir Jesus de longe, sem compromisso e responsabilidade, é negar que Ele é teu Senhor e Salvador. Seguir Jesus de longe é negar o seu sacrifício na cruz, a sua morte e o que Ele fez por você. Seguir Jesus de longe é estar sem perdão, sem salvação e sem o Salvador. É ficar exposto aos ataques de Satanás. É ficar longe da graça e do cuidado de Deus. É ficar longe do céu, do paraíso e da eternidade com Ele. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais longe você estará das drogas, do álcool e das coisas que te destroem e fazem mal. Vou orar por você. Querido Deus, traga de volta aquele que está longe do teu caminho e da sua presença. Reconcilie, salve, liberte e dê saúde a este ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Leia a Bíblia e compartilhe essa mensagem com seus contatos. Graça e paz.